está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Bri que o Ariel toca cavaquinho. É. Ontem. E aí a gente já vai ensaiar. Vem, meu Brasil. Oxe, rapaz, eu só preciso aprender a tocar. Eu dou inspiração. Amém? O Gleber sabe, o Gleber sabe. Oh, Jesus. Queridos, nossa igreja é uma igreja alegre, amém? Se você não é alegre, vai ser alegre, amém? Só cuidado, teve uma moça uma vez assim, eu não vou mais nessa igreja não, vocês são muito alegres. Eu falei, gente, você quer o quê? Uma igreja triste? Pode baixar um pouquinho o retorno aqui, Bruno, que acho que vai dar um pouquinho de microfone. Gostou do sotaque? Estou falando em cearense. Amém? Aleluia, pronto aí? Aí, filho, você sabe, é assim, fica pronto. Pastor, o senhor não Só faltou abençoa um minha vida. cavaquinho, mas vai chegar. Vem, meu Brasil, minha gente brasileira, o evangelho. Vem renascer. Ei, verdade. Ele é nossa bandeira. Vem, meu Brasil, vem, meu Brasil, minha gente brasileira, o evangelho do Senhor, a paixão é verdadeira. Vem para o rema, deixa de marcar bobeira. Jesus Cristo é liberdade, Ele é nossa bandeira. Vem renascer. Amém? Mas eu não gosto de samba. Mas, queridos, toda música inspirada na palavra é bênção. Você gosta de rock? Quem gosta de rock? Cadê Antônio? Demorou. Cadê? Eu falo pro Antônio, cadê o solo? Aí ele, tá bom. Ré menor, Ré sétima menor. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra, ao som de conquista está sobre nós. Quem poderá nos deter? É só um pupurri. Amém, obrigado, querido. Rapaz, e o pessoal acha que o desafio é só de quem está na mesa de som. Não, obrigado, amado, vocês são bênçãos. Quem está doidinho para voltar? Então vem aqui que eu vou orar, porque você não vai voltar doidinho não, amém? Aí Tereza, pode sentar, pastor estava doidinho, não, estava doidinho não. Isso, quem está doidinho não pode votar não, pode votar errado, tem que votar certo, tem que estar são para votar, amém? Eu sei que você vai votar certo, com consciência, aleluia. Eu estou doido para votar, então eu imponho as mãos, a gente, expulsa o demônio e você vota sem ser doido, amém? Aleluia, a gente tem que ter sabedoria para fazer as coisas. Eu não sei quanto a você, quem teve aula na escola de educação moral e cívica? Os maduros, Os maduros. Ser cívico não é ser partidário, é crer pelo melhor para o nosso país. Amém? Você viu alguém falando de candidato aqui? Você viu a gente falando de A, B? Não, nós falamos da verdade da palavra. Amém? Porque é isso que vai mudar esse país. São os princípios da palavra de Deus. Aleluia! Amém. Mas o Senhor nos inspirou num tema que é Ele vive. Amém? Aleluia. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1.
Sabe, o fundador dessa igreja, o pastor Bud, ele era implacável corrigindo falas de incredulidade. O pessoal chegava para ele, eu estou morrendo de fome. Ele diz, então vamos orar para que se cumpra a palavra. Não, pastor, que isso? Então deixa de falar incredulidade, não fala negativo. Ele falava um português meio arrastado. E nós temos que falar aquilo que a gente crê, amém? Aleluia, Deus é bom. Abriu lá em Efésios 2, versículo 1. Eu vou ler esse texto na versão revista atualizada e os demais eu vou ler na versão transformadora. Diz assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, você estava morto. Aleluia. Sabe que a gente precisa ter essa consciência? A gente estava morto. Amém? Graças a Deus, porque Ele nos trouxe a vida. E é o que o texto continua dizendo. Nos quais andaste outrora. Aí olha para essa pessoa e diz assim, era antes. Amém? Então, aqueles que andam nos delitos e pecado, essa era uma vida antes. A vida hoje não é mais assim. Não é nem baseada, nem estruturada em delitos, nem em pecado. Aleluia, ele diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso quer dizer que existe um espírito maligno atuando em cima dos filhos da desobediência. Mas quantos são os filhos da obediência? Isso quer dizer que o espírito maligno não tem poder sobre você. Amém? Mas nós vemos, por isso que nós vemos tantas coisas aí no mundo. Mas se Deus é Deus, por que tanta coisa ruim acontece? Porque existe um príncipe desse mundo. E ele atua, ele não está morto. Quer dizer, está morto, mas ele acha que está vivo. Mas ele tenta influenciar os que estão mortos a agirem a seu favor. Amém? Se for para mim, diz que eu estou ocupado. Amém? Aleluia, é alarme. Amém. É a trombeta tocando, irmãos. Amém. Mas, queridos, nós não somos mais dominados por espíritos, por demônios. Graças a Deus. Agora, nós precisamos estar atentos não só para não sermos dominados, mas também para não sermos influenciados. Porque tudo que o diabo quer é nos tirar do caminho da verdade. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas o diabo vem para roubar, matar e destruir. Tudo que ele quer é tirar a nosso caminho da verdade, da salvação, da paz, da vida eterna, para andar com ele. Quem quer andar com ele? Estou fora. Amém? Eu quero andar com Deus. Amém? Lembrei até de outra música. Amém? Agora, quando eu estava meditando sobre essa palavra, sobre essa inspiração de por que ele vive, eu comecei a perceber que as pessoas têm um sentimento ou uma relação diferente com o fato de Jesus estar vivo. Aleluia. Porque ele diz aqui no texto que nós acabamos de ler, nós estávamos, verbo no passado, não estamos mais. Amém? Agora, você falou para essa pessoa que ela estava morta. Agora diga para ela, que bom que você está viva. Aleluia. A pessoa está sentado com um defunto do seu lado. Eu estava vendo uma reportagem, eu não sei que país, não sei se é Indonésia, um desses países naquela região, eles embalsamam os mortos e deixam na casa. No México também, mas era num país desse, assim, deixa na casa, lá embalsama para o cara sentado no sofá. E troca de roupa. E depois de anos que fazem um enterro. O lugar de defunto é no cemitério, defunto é morto, amém? Porque tem uns defuntos que parecem vivos, que andam no meio das pessoas tentando influenciar para o mal. Mas graças a Deus que ele vive e por isso nós vivemos. Diga assim para essa pessoa do teu lado, porque ele vive, você vive. Aleluia. Você sabe que porque ele vive que você vive?
Você entende isso? Porque, queridos, isso é um dos princípios elementares de Cristo, da salvação. É uma das doutrinas básicas da Bíblia. Saber que nós vivemos porque Ele vive. Amém? A Bíblia fala sobre isso. O princípio da salvação é um dos princípios elementares da palavra. Amém? Mas as pessoas têm um sentimento diferente, dependendo de onde estão ou como estão. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse sentimento, ou seja, essa percepção. Amém? Abra comigo lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Mateus 28, 1. Aleluia. Queridos, nós vamos celebrar o fato dele viver todos os dias. Amém? Eu creio que é provável que no seu dia a dia você esteja andando, sentado, perto de mortos, mas você não percebeu que eles já estão mortos. E ele talvez não tenha percebido que você está vivo. Nós precisamos levar a vida para aqueles que estão mortos. Amém? Porque nós lemos ali no livro de Efésios, aqueles que estão vivos estão porque entenderam que o sacrifício de Jesus foi para conquistar de volta para a humanidade a vida. Não há salvação em nenhum outro. Jesus mesmo, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele dizendo, venha ao Pai senão por mim, porque ele está no Pai. Amém? Como nós estamos no Pai. Amém? Mas nós precisamos entender que tem pessoas que ainda não estão no Pai. Mas nós que estamos devemos nos alegrar, celebrar e ajudar aqueles que estão mortos a encontrar vida. Amém? E uma vida em abundância. Aleluia! Deus é bom. Eu, enquanto meditava sobre esse texto ainda, antes da gente ler, eu lembrei de o filho de um pastor amigo nosso. Nessa época eles moravam no Rio de Janeiro, cearense, né, ungido, privilegiado, amém, pelo conhecimento da palavra. Ele conhece tanto a Bíblia quanto o pastor Zé Carlos. Né, uma graça e estudo também, porque não é só graça, tem que estudar. Amém? Mas o filho dele foi criado no meio da igreja. E um dia a mãe foi chamada na escola, porque estava com um problema lá com a criança. E ela foi na escola, foi chamada lá na escola, e foi, o que foi, professora? Não, porque teve uma confusão aqui na sala de aula. O menino com 8 anos na época. Ele falou para a amiguinha, você vai morrer, viu? Você vai morrer. Você vai morrer. A criança, não vou morrer. Vai morrer sim, está na Bíblia, você vai morrer. Mas fica tranquilo, Deus, Jesus vai te ressuscitar, se você o aceitar. Com 8 anos, ele pregando salvação para a amiguinha de escola. Só que a menina, não vou morrer. Não, vai sim, e essa terra vai ser destruída. A tua casa, todas as suas coisas vão ser destruídas. O pai dele é professor de escatologia, então ele ouvindo as aulas, né, do pai pregando. Mas fica tranquilo, vai ter uma nova terra, um novo céu. Não vai ser essa, eu não quero ficar sem minha casa. 8 anos, ele pregando escatologia para a amiga de escola. Mas olha o nível de consciência desse menino com 8 anos. Sabendo que essa vida, como a gente conhece, não vai existir para sempre. E que aqueles que não encontrarem salvação em Jesus vão perecer. Ah, mas eu não creio assim. Quando chegar na hora, vamos chegar na hora, porque as pessoas dizem, mas e se eu crer? E se eu não crer como vocês creem? E se eu não crer como está escrito na Bíblia? Está tranquilo. Qual é o meu prejuízo se eu crer? Ah, você perdeu tempo, você não foi para as baladas, você não encheu a cara, não se encheu de droga, você fala, puxa, que prejuízo, hein? Esse é o prejuízo. E o prejuízo de não crer? Talvez seja levar uma vida aqui e passar a eternidade no inferno. Ah, mas não acredito nesse negócio do céu e do inferno. Quando chegar a hora, a gente vai saber. Amém? Para quem crê, não tem nenhum prejuízo em crer. Para quem não crê, a coisa é desafiadora. Mas por que alguns não creem? Porque o próprio príncipe desse século cega o entendimento.
iludindo, levando coisas que parecem Deus. Mas graças a Deus que nós entendemos e estudamos a Bíblia, para nos trazer a revelação da verdade. Amém? Mateus 28, verso 1 diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Jesus tinha morrido, como ele mesmo havia pré-anunciado. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou perecer. Lembra Pedro dizendo: não, Senhor, não, fora, não vou deixar, nada disso. E o próprio Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás. Porque sabia que aquela fala não era de Pedro, era de Satanás influenciando Pedro para falar besteira. Pode saber que toda vez que que alguém fala besteira, porque você não fala besteira, amém? Que alguém fala besteira é uma influência maligna. Porque o nosso espírito só vai falar das verdades de Deus. Mas Pedro estava se deixando influenciar por um espírito maligno que diz: não, Jesus, que isso? Gosta de sofrer? Não, é ruim. Mas era necessário, ele havia profetizado, o profeta Isaías já havia falado, e nós sabemos que ele cumpriu tudo aquilo que estava sendo dito sobre ele. Amém? Mas depois que ele morreu, foi enterrado, você conhece a Bíblia. No sábado, a Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, verso 2, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago. As suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Note que tinha um grupo de pessoas ali, que quando viram o anjo, não vai dizer que se você descer um anjo agora aqui, você vai cair duro, amém? Você tem que se alegrar. Amém? Mas veio um anjo, aí lendo a descrição, eu falei: Senhor, brilhava como um relâmpago, roupa branca como a neve, sentou em cima da pedra. Eles tremeram e temeram, tiveram medo e desmaiaram. Minha esposa estudou psicologia e uma coisa que eu lembro de ela falando é que o desmaio, eu traduzo porque eu estudei eletrônica, eu traduzo de uma outra forma. A mesma frase dela, para mim, tem outra conotação. É um disjuntor, que quando dá uma sobrecarga, desliga. Mas na linguagem psicológica, é uma fuga, né? A pessoa não está suportando, então, parou ali. E aí não tem que enfrentar a situação, né? Então, o disjuntor deles desligaram, amém? Deu uma sobrecarga. E aí o disjuntor desligou. Agora, por que o disjuntor deles desligou? Porque eles viram que desceu um anjo do céu. Eu creio que se descer um anjo aqui, a gente vai dizer: oh, aleluia, vamos subir. Só vai ter medo das coisas de Deus de quem está sem Deus. Ou de quem não está andando nos princípios da palavra. Porque sabe que vai ter um dia que todas as pessoas estarão diante de Deus para um julgamento. Os salvos, para receberem o seu galardão: parabéns, filho amado, você foste fiel num pouco, vem aqui, chega aqui junto, vamos avançar. Mas aqueles que andam no pecado, nos delitos e pecados, serão julgados e enviados para um lugar que não é para eles, mas vão ficar lá. O inferno, junto com o diabo, seus demônios, o lago do fogo do enxofre. Amém? Eu penso que eles tiveram temor e caíram desmaiados, porque agora, imagina, chegou o dia do juízo, e agora? E eu acho que quando eles avaliaram, né, na linguagem jurídica, a capivara, né, o seu histórico, o seu score, né, olharam assim: rapaz, eu estou devedor no meu score com Deus. Eu estou devendo na minha relação com Deus. E por isso que assim, eu não tenho capacidade. Emocionalmente eles não conseguiram enfrentar a situação. Mas sabe, eu não sei quanto você, com um culto como esse, as pessoas: ai, misericórdia, só falta. Né? Só falta fazer alguma coisa de medo.
Mas, queridos, eu acho que eu já contei aqui, eu tinha uma aula na faculdade, eu estudei na PUC, Universidade Católica, e tinha uma matéria chamada Problemas Filosóficos e Teológicos do Homem Contemporâneo, vulgarmente chamado de PFTHC, porque ninguém ia falar aquele nome inteiro por escrito o tempo todo. E teve uma aula que o professor falou sobre a morte. Eu amei. Fizeram reclamação dele na secretaria depois. Mas por quê? Porque eu estava vendo vida. Eu não estava vendo morte, eu estava vendo vida. Porque ele estava dizendo, se você sabe que vai morrer no final de semana, você faria as mesmas coisas? A maioria das pessoas, não, eu faria coisas diferentes. Eu faria as mesmas coisas que eu tenho feito. Segurança e paz. Vem por uma vida com Deus. Amém. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava provocando a pessoa a pensar assim, eu estou fazendo o que tem valor? Ou estou fazendo por fazer porque eu estou perdendo meu tempo? Então, eu quando vejo essa situação, eles poderiam dizer, até que ainda pudessem estar no erro, poderiam naquele momento se arrepender. Não, eu reconheço que eu estou errado, eu me arrependo e eu quero a vida eterna com Deus. Mas talvez a dureza no coração destes homens fizeram com que eles assim, e agora? E agora se arrepende, pede perdão e avança. Mas quem ainda mantém o seu coração endurecido, toma aquele choque e diz assim, agora eu estou perdido. Não, tem salvação. A salvação veio para o perdido. Jesus disse que veio para os enfermos, não para os que estavam são. Por isso ele morreu. Porque se não precisasse de uma morte para pagar pelos pecados, por que Jesus teria morrido? Mas graças a Deus que ele morreu no nosso lugar. Amém? E porque ele vive, diga assim, porque ele vive, eu vivo. Aleluia. Aleluia. Verso 5. Então o anjo falou com as mulheres, não tenham medo. Isso quer dizer que potencialmente elas podiam ter medo. Porque você não vai dizer para a pessoa não ter medo se a pessoa não tem medo. Se você sabe que a pessoa não tem medo. Né? Então elas estavam ali no limiar. É uma coisa espetacular, mas não tenha medo. Né? E elas entenderam isso. Disse ele, eu sei que vocês procuram que Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Aleluia. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, veja aonde seu corpo estava. Eu e Tereza estivemos lá em Israel, entramos lá, aonde eles entendem que foi o lugar onde ele foi sepultado. De fato, ele não está lá não, viu? A gente comprovou isso lá, não está lá. Na verdade, ele estava lá porque ele está dentro de nós através do Espírito. Mas não há um corpo lá, nem mumificado. Mas tem 2.000 e poucos anos. Mas você sabe que existem múmias no Egito que têm 5, 6 mil anos. E as suas estruturas corpóreas foram preservadas, quimicamente embalsamadas para que fique lá. Dele não sobrou nem o pozinho da rabiola. Graças a Deus. Amém? Porque ele está vivo. Por que não está? Porque limparam? Não, porque ele está vivo. Amém? Aleluia. Verso 7. Vão agora depressa, contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Oh, aleluia. Você fica feliz? Amém? Olha a mensagem do anjo para aquelas mulheres. Não tenham medo. Não tenha medo de falar de escatologia. Não, esse negócio de falar o que vai acontecer, de céu e inferno. Não tenha medo. Não tenha medo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, não tenha medo. Amém? Agora você responde, eu não tenho medo. Amém? Agora, olha, ele continua dando instrução. Vá depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou. Nós temos que ter pressa na salvação de pessoas. Porque tem pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Ainda, não, isso aí é a história da carochinha. Não é, é a verdade. Amém? Mas eu já ouvi isso. Essa é a sua verdade. Quer dizer, é claro que é a minha verdade porque eu peguei para mim. Eu li a palavra de Deus, alguém pregou o evangelho para eu entender. Agora, eu sei porque eu vivo os benefícios dessa verdade agindo em minha vida. Porque não é só alguma coisa
como um cartão. Ah, não, é um cartãozinho de visita. Não, você tem aqui, no meu convênio de saúde, está aqui. Ó. Ah, uma coisa que você tem e não faz nada, não funciona. O fato de a gente crer nos habilitou. É como se você tivesse um cartão e Jesus está pondo crédito nele. Porque tem gente que tem cartão e não tem nada no cartão. Tem só a imagem. E ele bota crédito para a gente. Crédito financeiro? Não, crédito de vida. Então, eu vejo o benefício como dos meus cartões, eu vejo o benefício de ter aquele cartão. Porque quando eu passo, ele funciona. Amém? Eu vejo transformações na minha vida por crer nessa palavra, nessa verdade. Porque aquela paz que excede todo entendimento que a Bíblia diz, por que eu creio na Bíblia? Porque aquilo que está escrito eu experimento. A Bíblia diz que Ele cuida de nós, que Ele nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Está lá no livro de Deuteronômio. Eu creio e eu nunca me sinto só. Posso não ter pessoas ao meu redor, mas eu sei que Ele está comigo. Lembrei até de uma música. Amém? Eu sei porque sei que Ele está comigo. Eu sei porque sei que Ele habita pelo Seu Espírito em mim. Por quê? Porque eu vejo Ele agindo e fazendo coisas que eu seria incapaz de fazer. Aleluia. Funciona. Antônio, quando chegou na igreja, assim, que conversa é essa desse pastor? Diz que a palavra funciona. Funciona. Funciona, porque Jesus bota crédito. Amém? E por isso que nós confiamos. Pastor Bud tinha uma frase que muitos achavam grosseira, ofensiva. Eu nunca achei. Ele diz assim: você vale o que a sua palavra vale. Se a tua palavra não vale nada, você não vale nada. As pessoas, oh, que grosso. Poxa, se a palavra vale, por que a pessoa fica ofendida? Porque a palavra de Jesus vale, a palavra de Deus vale. Então, se Ele diz que está fazendo e botando, vamos dizer, crédito no seu cartão, aí você diz, o banco botou lá um crédito no seu cartão. Ou alguém diz que botou um dinheiro na sua conta. Aí você vai lá pagar a comida, aí você faz, junta o carrinho todo, pega um sorvete, toma um sorvete. Não faça isso no mercado, amém? Paga primeiro. Né? Mas aí faz a compra, ou enche o tanque na gasolina, diz assim, vou passar o cartão porque alguém botou um crédito aqui. Aí quando você vai lá assim, negado. Já pensou que experiência? Como é que faz? Tira a gasolina de dentro do tanque? Mas quando você faz aquilo que Jesus disse, se você fizer isso, vai dar esse resultado, Ele botou crédito ali. Por isso nós damos crédito à palavra dEle. Porque nunca vai dar crédito vazio, saldo negativo. Sempre vai ter um saldo positivo na palavra dEle. Amém? Aleluia. Agora, verso 7, o anjo disse, vá depressa e contem. Nós precisamos ter pressa em pregar esse evangelho, em falar da salvação em Cristo. Amém? Porque Ele vive, eu vivo, mas porque Ele vive e eu vivo, eu anuncio a palavra. Eu anuncio a salvação. Eu anuncio as boas novas que estão no Senhor. Aleluia. E aí o que elas fizeram? Foram orar. Foi assim? Está aí na sua Bíblia? Elas foram depressa. Amém? Aquilo que tem que fazer, faz depressa. Não é para sair correndo, estabanado, atropelando nada, não. Mas não fica enrolando. Essa enrolação a Bíblia chama de apostasia. Né? É enrolação. Quando Deus falar comigo, Deus já está falando com você. Amém? Não, mas se for Jesus, Jesus mesmo, é a palavra de Deus falando conosco. Amém? Anuncia. E elas fizeram. As mulheres saíram apressadas do túmulo, assustadas, mas cheias de alegria. Porque viram uma coisa, um anjo. Eu creio que a gente pode ficar impressionado. Mas eu lembro de uma professora de inglês. Quem fala inglês aqui? Nosso grupo. Amém? Quem mais fala inglês? Rapaz, aí, nós temos um culto em inglês, viu, irmão? Já é convidado.
Minha professora de inglês dizia assim: feel the fear and do it anyway. Você pode até ficar assustado, você pode até ter algum receio, mas faça assim mesmo. E é o que aconteceu com essas mulheres. Elas ficaram assustadas, mas foram. Amém? Um receio não pode te impedir de cumprir a palavra. Porque toda vez que você cumpre a palavra, ela dá resultado. Amém? Aleluia. Elas correram para transmitir aos discípulos a mensagem do ânimo. No caminho, Jesus a encontrou. Toda vez que você estiver fazendo a vontade do Senhor, Jesus vai estar com você no caminho. Não só quando chegar. Porque às vezes a gente pode sair com a vontade, eu vou chegar lá, mas de vez em quando pode haver uma tendência de dizer assim, não, é para lá, viu? Tem gente que não gosta de ser corrigido no caminho. Não, mas Deus falou para eu ir até aquele vaso. Só que se no caminho eu começar a desviar, Deus sempre vai nos ajudar a voltar para a direção. Não, mas Deus falou comigo. Mas e o caminho? Bem, porque Deus fala o ponto final, mas Ele também fala o caminho. Amém? Jesus no caminho as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para Ele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Ele lhes disse, não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia e a eles lá me verão. Toda vez que você anunciar a palavra, as pessoas vão ver Jesus. Ah, mas eu vou ver o quê? Ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp, vai ser uma chamada de vídeo? Não, vai ver por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele transforma. Por aquilo que Ele muda na sua vida. Como Ele tem mudado na minha vida, todos os dias. Amém? Então, não tema, não tenha medo. Amém? Diga assim, não vou ter medo. Me lembra daqueles primeiros que estavam lá guardando o túmulo? Eles tiveram tanto medo e tanto choque da realidade, daquilo que eles estavam fazendo, contrário aos princípios da palavra, que até o disjuntor desligou. Não deixe nenhum disjuntor desligar. Tenha certeza que você está fazendo a coisa certa, falando a coisa certa, agindo de forma certa. E o que é o certo e o que é errado é relativo. Para mim e para você pode ser, mas para Deus não é. Ah, mas que vocês são muito radicais. Jesus nunca teve dúvida daquilo que são os princípios corretos. A Bíblia revela o que é princípio correto e o que é princípio errado. Esse negócio de, o que é certo para um pode ser errado para o outro. Não, o que é verdade de Deus, o que é princípio bíblico, é a verdade para todo mundo. É certo para todo mundo. Amém? Quando a Bíblia diz para não roubar, mas eu acho que é certo. Faz isso certo? Não. Porque Deus está dizendo que é errado. Amém? Ele diz, quem roubava, não roube mais. Amém? Quem pecava, não peque mais. Aquela mulher pega no ato do adultério, ainda que liberaram o cidadão que deveria estar lá junto com ela. Jesus disse, olha, cadê os teus acusadores? Não, eles foram todos embora. Porque eles mesmos se acusaram pelo próprio erro deles. Mas ele diz, eu não lhe acuso. Os acusadores tinham vindo embora, eu também não lhe acuso. Mas vai e não peca mais. Amém? Ele não nos cobra para chegar perfeitos. Mas porque temos a palavra, porque temos o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos caminhar para a perfeição. Nós vamos caminhar para nos afastarmos do erro. Amém? Então diga assim, eu nunca vou ter medo das coisas de Deus. Amém? Aleluia. Diz também, eu não vou temer e ficar parado. Porque as mulheres, a Maria, a Madalena e a outra Maria, tiveram receio. Ficaram impressionados, mas elas foram assim mesmo. Amém? Mas o melhor de tudo é avançar e anunciar a palavra. Amém? Porque elas passaram por cima do receio, talvez não ter conversado uma com a outra, mas eu não fiz o rema ainda. Eu não fiz não fui treinado para pregar a palavra. Mas fale daquilo que você já tem vivido. Eu era de um jeito, eu era todo torto, todo desarrumado, mas porque eu entendi, aceitei, eu procuro receber os princípios da palavra, minha vida está mudando. Pronto, já pregou salvação, já pregou o evangelho. Amém? Mas para lhe ajudar,
nós vamos abrir um texto. Eu tenho mais 18 ou 22 textos aqui, mas eu creio que a inspiração no Espírito é melhor. Mas tem um texto. Quem sabe evangelizar? Pouca gente. Então você vai aprender agora. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Depois dessa instrução, você está sendo instruído de como pregar a salvação. Amém? Então não venha dizer, eu não sei. Sabe sim. A questão é se quer e se vai fazer. Se vai ficar preso no medo, se vai desmaiar, ou vai se levantar e vai fazer. Porque Jesus disse claramente, nesse mesmo capítulo que nós estávamos lendo, no final do versículo, do capítulo, ele diz, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. E não é discípulo para eles, é para Jesus, viu? Amém? Não é meu discípulo, não, é dele. Amém? Porque ele é o nosso dono. Então, se eu peço alguma coisa, é para ele. Amém? Amém? Você abriu aí? Eu vou ler na versão revista e atualizada, para você não dizer que a minha versão era diferente. Quem tem a revista atualizada, que é a versão revista atualizada? Pouca gente. Quem tem NVT? Só porque hoje vocês estão usando, né? Não, porque ela é boa a versão. Amém? Mas eu vou ler na revista atualizada, eu creio que é mais fácil para a maioria. Diz assim, você vai falar do amor de Deus, você vai dar seu testemunho e falar, olha, eu era todo torto, era todo desajeitado, era fazer um monte de besteira. O problema que a gente tem percebido é, a pessoa não deixou de fazer besteira, aí fica difícil pregar o evangelho. A pessoa diz, não, vamos lá, vamos buscar o Senhor para ser diferente. Assim, a pessoa diz, para ser assim? Para ser desse jeito? Para falar mal dos outros, para fazer fofoca, para xingar, para fazer tudo torto? Estou fora. Porque se a palavra é para nos purificar, a gente precisa deixar ser purificado. Amém, amém, amém. Amém? E purificar não é um jeito, uma roupa para vestir. Não é um estilo de roupa. Você vê, eu sei que tem lugares, o pastor vai pregar de terno, gravata, tal. Aqui não é assim. Eu prego do mesmo jeito, com gravata ou sem gravata. Preguei acho que uns 6 a 7 anos na igreja no começo de gravata. Por quê? Porque eu passei 30 anos andando de gravata. Então, para mim, usar gravata era a roupa que eu tinha. Era normal, era hábito. Né? Mas eu prego do mesmo jeito. Amém? Então, não é a roupa, é a atitude no coração. Amém? É o que eu faço com aquilo que eu recebo da palavra. Amém? Mas aí você vai dizer, olha, minha vida era toda torta, mas agora eu aprendi, aceitei o Senhor e eu tenho uma vida com Deus e minha vida tem sido transformada. E você pode receber salvação. A pessoa vai dizer, como eu faço? Pergunta para essa pessoa assim, como eu faço? Amém? Aí você vai ajudar essa pessoa. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você vai falar, você vai ler esse texto, ou você vai anotar. Mas se você não tiver com a Bíblia, faz uma colinha, põe no seu bolso, faz um cartãozinho, abre o seu celular, não só para ver Instagram, não só para ver Facebook, não só para ver vídeos, deixa a Bíblia lá, anotado, mensagem de texto. Amém? Diz, olha, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Daquilo que a gente estava falando, as mulheres foram lá, a pedra havia sido retirada e elas viram que Jesus não estava lá. E elas sabiam porque Jesus tinha dito. Nós não precisamos estar lá para saber que o que está dito é a verdade. Amém. Mas ele não está lá, por quê? Porque roubaram o corpo dele. Não, porque alguns na época cogitaram esse negócio. Para rejeitar o fato dele ter ressuscitado, começaram, não foi bem assim. É que pegou o IML, pegou lá, foi fazer autópsia. Não, porque ele ressuscitou. Amém?
E porque ele ressuscitou, eu tenho que crer nisso no coração. Não, acho que ele morreu, ficou lá enterradinho em pó. Por que vai crer em pó? Por que vai crer em defunto? Não, eu só posso crer numa coisa que está viva. Que ele vai agir, um morto não faz nada. Mas os vivos podem fazer coisas, especialmente sendo Deus. Amém? E ele disse, você tem que crer no coração. Ah, eu creio. Bom, então, agora está fácil. Só falta declarar com a sua boca. No versículo 10 ele diz, porque com o coração se crê para a justiça. Eu preciso acreditar. Que ele morreu, mas Deus o ressuscitou, para nos dar a vida eterna, como diz as Escrituras. Crer no coração para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Simples assim. Amém? Qual é a sua reação ao fato dele estar vivo? O tema desse mês é ele está vivo. Qual é a sua reação ou a sua ação pelo fato dele estar vivo? Ah, não, eu vou cair desmaiado de medo. Então precisa salvação. Amém? Porque os que estão salvos não vão ter medo. Estava brincando, tocou um telefone aí, não aquela hora do alarme, não antes. Imagina que a trombeta tocando. Ah, e agora? Poxa, se alegre. Não, se você tem dúvida, é melhor entregar a sua vida ao Senhor agora, confessar com a sua boca, crendo que Ele ressuscitou dos mortos. Porque quem crê que vai estar na eternidade com Deus, não tem medo de nada. Amém? Ah, não, eu creio, mas eu não vou. Por quê? Ah, não, porque Jesus deu uma instrução. Faça e faça rápido. O anjo deu instrução, Jesus deu uma instrução no capítulo 28, versículo 18. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. O fato dele estar vivo, eu sei que vão ter outros pregadores nesse tema, que vão dizer, porque ele está vivo, porque ele está vivo. Mas eu quis começar por uma inspiração, ao meditar nessa palavra. A gente tem que fazer alguma coisa. Pelo fato dele estar vivo, é que nós estamos vivos. Agora a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Porque vivo quer dizer que se move, quer dizer que tem ações. Porque é o morto que fica parado, morto que não faz nada. Nós não somos mortos-vivos, nós somos vivos e muito vivos. Amém? Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé. Aleluia. Hoje é dia de salvação. Eu sei que tem eleição, mas hoje é dia de salvação. Amém? Talvez seja hoje o dia que você vai dizer, puxa, mas eu acho que, você estava falando, eu acho que eu fiquei um pouco de medo, né? E eu não tenho certeza da minha salvação. Hoje é o dia para você ter certeza. E não é ser arrogante. Porque quem tem certeza, cadê os homens da igreja? Você tem certeza que você é homem? Tem certeza? Quem tem certeza não tem dúvida. Não fica pensando, eu não acordo de manhã assim, será que eu sou homem? Eu não penso nisso. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Quem é salvo não tem dúvida se é salvo. Será que eu sou salvo? Ah, não sei se eu sou salvo ou não. Você precisa ter certeza. Você precisa ter essa certeza. Amém? Então eu vou te dar a oportunidade. Se você não tem, para que você tenha essa certeza. O que a Bíblia diz, o que Jesus instruiu, através ali do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo. Crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Essa é a primeira parte. A outra parte é confessar com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida. Se Ele é o Senhor, quer dizer que eu vou ouvi-lo, as suas instruções. Amém? Se Ele é o Senhor, Ele vai dar instruções. E é bom que eu ouça, porque Ele vai me orientar bem. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos. E nós vamos orar. E vamos declarar. Eu peço que você, com entendimento, ouça o que eu vou dizer e repita com fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que você morreu no meu lugar para pagar pelos meus pecados, mas Deus te ressuscitou
E você agora está sentado à direita de Deus. E eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, para me dar a vida eterna. E eu recebo hoje o perdão pelos meus pecados e a salvação que você conquistou na cruz para mim. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem não tinha convicção, se você fez essa oração, é certeza bíblica. Por que eu falo que é certeza? Porque é certeza bíblica. Porque Jesus disse, eu nunca vos deixarei. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque Ele disse. Porque está na palavra e a gente percebe que Ele nunca nos deixa. Por que eu tenho certeza da salvação? Porque Ele disse e eu cumpri aquilo que Ele disse. E se você estava afastado dos caminhos do Senhor, quando você faz essa oração, você renova o seu voto. O filho pródigo estava ali com o pai e ele se afastou dos caminhos ou da vida com o pai. E naquele texto o pai simboliza Deus. E ele foi avançou. Não, eu creio que eu vou me dar bem sozinho. Mas percebeu que não era assim. E que não funcionava uma vida sem o pai. E aí ele voltou e o pai o recebeu de braços abertos. Porque o papel do pai não é jogar na cara de ninguém. É de amar, é de receber. Mas também vai dar instruções. E se você está aqui nessa manhã, e eu quando preparei essa mensagem não sabia quem estaria aqui, mas Deus bem sabe. Deus bem sabe. Se você está aqui e não tinha certeza da sua salvação, ou tinha alguma dúvida, ou você estava afastado dos caminhos do Senhor, e você decidiu hoje, não, eu vou porque eu quero voltar a uma vida com Deus, você foi aceito. O que você fez? Teve que fazer alguma coisa? Não, só decidir. Andar com Deus é uma decisão. Tem alguém que decidiu hoje retornar aos caminhos do Senhor? Ou entregar a sua vida ao Senhor? Eu não vou levantar minha mão. Se você já entregou seu coração, não tem problema de levantar sua mão. A gente só quer te dar um abraço. Amém? Eu não quero te expor, quero te amar. Amém? Eu sei porque vem uma incerteza no meu espírito, que alguém entregou a sua vida ao Senhor nessa manhã, e alguém está retomando aos caminhos do Senhor. Nós não estamos aqui para lhe constranger, mas para te amar, para pregar a palavra da verdade. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, que o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, Pai. Obrigado porque o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. E Ele vive, por isso nós vivemos. Porque Ele tem a vida eterna. Ele recebeu essa vida eterna. Ele também nos deu a vida eterna. E nós temos a vida eterna com o Senhor. Pai, eu te agradeço porque temos a vida eterna. Mas, Pai, nós também declaramos que vamos seguir a Tua instrução de levar essa palavra para aqueles que ainda não a têm. Para que não permaneçam mortos nos seus delitos e pecados. Mas para que eles venham e recebam a vida eterna, como nós temos recebido. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor.